as experiências pessoais ou as experiências espirituais versus a palavra de Deus. Ou seja, nós devemos tratar as nossas experiências espirituais, as nossas experiências pessoais, como experiências que nos acontecem e que isso apenas diz respeito a nós mesmos, ou as experiências pessoais e espirituais de outrem, de outras pessoas, diz respeito a elas e pertence a elas mesmas. Nós não podemos fazer das experiências pessoais ou espirituais uma doutrina bíblica. Quando nós colocamos as experiências pessoais, as experiências espirituais acima da palavra de Deus, acima das escrituras sagradas, nós estamos incorrendo em um equívoco, em um erro de extrema ignorância. Hoje nós vivemos em um tempo no qual as experiências pessoais e as experiências espirituais, elas estão sendo colocadas acima da palavra de Deus, estão sendo colocadas acima das doutrinas bíblicas. E isso gera um prejuízo espiritual à igreja e aos cristãos. Porque quando se deixa de pregar as escrituras, a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, para se pregar as experiências espirituais, as experiências pessoais, isso nós estamos fazendo uma troca de valores. Estamos dando mais valor às experiências pessoais, às experiências espirituais, do que a palavra de Deus, do que as doutrinas bíblicas. E há um acervo de cristãos, de pessoas que estão subindo hoje no altar para pregar, e em vez de pregar as doutrinas bíblicas, em vez de pregar a palavra de Deus, estão pregando as suas experiências pessoais e as suas experiências espirituais. E isso vai fazer com que a igreja ela vai ser fundamentada em apenas experiências pessoais, em experiências espirituais de pessoas que estão valorizando mais as suas experiências do que a palavra de Deus. Eu não posso criar uma doutrina a partir das minhas experiências pessoais com Deus, nem tampouco criar uma doutrina a partir das minhas experiências espirituais com Deus, porque quando nós criamos uma doutrina espiritual a partir das nossas experiências espirituais ou pessoal, em vez de estar pregando a palavra de Deus, em vez de estar pregando as doutrinas bíblicas, isso torna a igreja uma presa fácil ao adversário, ao diabo. Isso deixa a igreja
os cristãos é vulnerável ao espírito de engodo, ao espírito de enganação que está, de uma certa forma, regendo algumas igrejas, alguns cristãos, e isso é bastante perigoso, pois em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo ele diz que não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha que palavra, né? Que instrução o apóstolo Paulo, a Bíblia, ela nos traz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso é muito sério, porque Satanás, ele tem as suas estratagemas, tem os seus ardis, tem a sua maneira de agir e de levar as pessoas, os cristãos, a serem enganados de uma forma que às vezes é imperceptível. E a Bíblia ela prossegue dizendo em 2 Coríntios capítulo 11, agora verso 15, o apóstolo Paulo diz: não é muito, pois que os seus próprios ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Eu repito, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito pouco, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E tudo isso com o propósito de engodar, de enganar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como líderes, nós, como pessoas que levam a palavra de Deus, os pastores têm que estar atentos a esta nova forma, entre aspas, de pregar a palavra de Deus. E qual é essa nova forma? É de colocar as experiências pessoais, as experiências espirituais, como uma doutrina a ser seguida. E isso gera gera e vai gerar um detrimento, né? A igreja vai sofrer, os cristãos vai de uma maneira às vezes irreparável sofrer, porque vai estar fazendo das experiências pessoais, das experiências espirituais, uma doutrina, e isso vai ser passada para a igreja, para as pessoas que ouvem como doutrina. Daí a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, estudarmos as doutrinas bíblicas e ensinar à igreja de fato e de verdade a palavra de Deus, não apenas experiências pessoais, experiências espirituais. Antes de as experiências espirituais ou as experiências pessoais, já existia a palavra de Deus. Eu não posso negligenciar a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, em virtude ou até mesmo em detrimento das experiências pessoais que eu tenho, ou das experiências espirituais que eu tenho, ou terceiros, outras pessoas, seguir dessa maneira, dessa forma, valorizando mais
as doutrinas, as experiências espirituais, as experiências pessoais, valorizando mais do que a palavra de Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo diz, a Bíblia diz: não é de admirar, pois Satanás se transforma em anjo de luz. E tudo isso com o intuito de enganar a igreja, de enganar o povo de Deus. Nós precisamos ter a cada dia como filtro a palavra de Deus. Devemos filtrar as palavras que são pregadas hoje. Nós temos que filtrar cada palavra, cada pregação, cada ensino que nós ouvimos. E nós não podemos fazer das experiências pessoais, das experiências espirituais, nossa ou de terceiros, uma doutrina, um ensinamento, seguir isso como uma verdade, como um padrão, como uma regra. Não. Nós devemos seguir como padrão, como regra, apenas a palavra de Deus, apenas as doutrinas bíblicas. Nós iremos estar falando mais mais em outros vídeos, né? Devemos valorizar as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, não as experiências pessoais ou as experiências espirituais, ou nossa, ou até mesmo de outras pessoas. Porque se nós irmos por esse caminho, está valorizando as experiências espirituais, as experiências pessoais, mais do que as doutrinas bíblicas, do que a palavra, nós, como igreja do Senhor, nós iremos perecer, nós iremos ser enganados por Satanás, pelo diabo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Tudo isso com o intuito de enganar a igreja, o povo de Deus. Eu convido a você a valorizar a palavra de Deus, a valorizar as doutrinas bíblicas, e não valorizar as experiências pessoais, as experiências espirituais ou pessoal. Nós devemos buscar as experiências pessoais, as experiências espirituais, mas não devemos fazer disso uma doutrina bíblica, um ensinamento. As experiências espirituais, as experiências pessoais, nossas ou de terceiros, tem que ficar em último plano, mas a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, em primeiro plano. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.